Sabe quando a gente pensa em Deus como um pai, o que vem à mente? Eu acho que para muita gente vem aquela imagem de conforto, de um provedor, um protetor, talvez. Mas a lição bíblica que a gente analisou para hoje propõe uma ideia que, olha, vira um pouco esse jogo. E se essa paternidade não for só um papel que Deus assumiu, mas a sua própria essência, a essência dele, desde sempre? Desde antes de tudo existir. Exatamente aí que a gente vai mergulhar. A nossa missão hoje é entender esse conceito de paternidade divina, usando como base as lições bíblicas da Casa Publicadora. Vamos entender por que Deus sempre foi Pai, como isso funciona na Trindade e o mais importante, o que significa para nós sermos convidados para dentro dessa família. E o mais interessante é que essa não é uma discussão só teórica, sabe? Daquelas que ficam na estante. As implicações são muito práticas. Sim, a gente está falando sobre o que nos dá segurança, o que nos remove o medo de julgamento e o que, no fim, redefine como a gente vive e ama. É uma verdade que busca transformar não só o que a gente sabe, mas quem a gente é. Ok? Então vamos desvendar isso. O ponto de partida da lição é quase que chocante de tão simples. É verdade. Deus não se tornou pai. Ele sempre foi pai. Normalmente, a gente pensa em paternidade como algo que começa, como o nascimento de um filho, um evento no tempo, por exemplo. Exato. Mas que a lógica é totalmente diferente. A lição nos leva para a oração de Jesus em João capítulo 17, quando ele fala da glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Isso faz mudar tudo, muda completamente a nossa perspectiva. Isso estabelece que a relação pai e filho não é um plano B ou uma consequência da criação. Certo? É a realidade fundamental do universo. É o relacionamento original. E é por isso que a lição bíblica usa uma expressão teológica muito forte para descrever o Pai. O princípio sem princípio. Essa frase é poderosa. O princípio sem princípio. O que isso quer dizer na sua prática? Significa que se você tentar rastrear a origem de qualquer coisa, a do universo, a da vida, você sempre vai chegar a um ponto anterior. Mas com o Pai, não, você não conseguirá encontrar. Ele é o ponto de partida absoluto. Ele não foi gerado, não foi criado, não veio de nada. Ele é a fonte. E isso o distingue dentro da própria Trindade. Enquanto o Filho é eternamente gerado, o Espírito eternamente procede, o Pai é aquele de quem tudo se origina. Certo? Bom, e isso nos leva a um outro conceito, que, olha, pode dar um nó na cabeça, que é a relação do pai com o filho. O que a lição chama de geração eterna. Sim, espera aí. Geração e eterno são bem opostos. Como algo pode ser gerado e, ao mesmo tempo, não ter um começo? Ajuda a gente a entender isso. É um paradoxo maravilhoso. E a chave é não pensar em geração como nós humanos entendemos, como um evento, um começo, meio, fim, ok? A teologia usa essa expressão para descrever uma relação contínua e atemporal. O filho não foi criado como um anjo ou um ser humano. Ele sempre existiu. Mas a existência dele está eternamente relacionada ao Pai, como a sua origem. A lição usa João 5,26 e essa é a melhor explicação. Que diz o quê? Porque o Pai tem a vida em si mesmo. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Bom, então não é uma criação, é um compartilhamento de essência. Exatamente. A vida que está no Pai é a mesma vida que está no Filho. Um não é inferior ao outro em natureza. Perfeito. Não é como um artesão. O artesão que cria algo separado de si. Pense no Sol e na sua luz, certo? A luz é gerada pelo Sol
mas você não consegue imaginar um momento em que o Sol existiu sem emitir essa luz. Eles são distintos, mas inseparáveis e da mesma natureza. A relação entre o pai e o filho é análoga. É um compartilhamento completo. Por isso Jesus podia dizer: eu e o Pai somos um. E essa dinâmica, ela não para somente neles, correto? Porque ainda temos a terceira pessoa, o Espírito Santo. Como ele se encaixa nessa família eterna? Bom, boa essa pergunta. Se a gente conecta isso ao quadro maior, o papel do Espírito Santo completa essa imagem da comunhão. A lição, citando João 15:16, diz que o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Ele é o vínculo de amor entre os dois. E, de novo, isso não é um detalhe técnico, sabe? É a fonte da nossa segurança. O Espírito que habita em nós, como Atos 5, deixa bem claro, é o próprio Deus. Ele é enviado para nos conectar a essa família maravilhosa. Para nós, para nos dar acesso direto ao Pai, a dinâmica eterna da Trindade que invade a nossa realidade. Isso é fascinante, porque se essa família divina existe desde a eternidade completa em si mesma, a pergunta óbvia é: e a gente? Existe uma porta de entrada para nós? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como alguém de fora consegue fazer parte disso? E a resposta que a lição bíblica nos dá é simples, mas é muito profunda. O ato de entrada é um ato de confissão, mas não é uma confissão qualquer. João 4,15 é muito direto. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O reconhecimento da identidade de Jesus. É isso mesmo. É reconhecer quem ele é, o Filho eterno, que abre a porta para o Pai. Mas a lição bíblica ensina ainda que não é só repetir uma frase. Não é um ato puramente da sua cabeça, do seu intelecto, de forma alguma. E esse é um ponto crucial. 1 Coríntios 12:3 diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence. Ou seja, a própria confissão que nos dá acesso à família é um grande presente. É um presente sobrenatural. E o Espírito Santo que remove as nossas vendas e nos permite ver por quem Ele é. É uma ação de dentro para fora. Você consegue compreender isso? Por isso que negar o Filho é se fechar para o Pai. Não há outro caminho. E o termo que a Bíblia e a comentarista da lição usa para descrever essa nossa entrada na família é adoção. Eu acho essa palavra muito, mas muito forte muito mais forte do que a gente costuma pensar. É muito mais forte. O dicionário bíblico Baker, que é citado na lição, faz uma distinção e muda completamente essa nossa visão. O nascimento é um processo natural. Acontece, mas a adoção é uma escolha. É sempre um ato deliberado, um exercício de vontade e amor. É alguém escolhendo ativamente trazer para a sua família alguém que não tinha esse direito por natureza. Nós fomos escolhidos. E essa escolha nos dá todos os direitos de um filho legítimo. E qual seria o maior desses privilégios? Talvez o mais íntimo seja a mudança na nossa linguagem. Em Romanos 8:15, Paulo diz: não recebemos um espírito de escravidão para viver com medo, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba era uma palavra aramaica incrivelmente íntima, algo como paizinho. Um escravo jamais ousaria usar esse termo. Só um filho amado, hein? Só um filho amado e seguro teria essa liberdade. Isso nos leva àquele contraste fundamental que as lições estão fazendo. A mentalidade de escravo versus a de filho. Sim, essa parte toca muito em mim. O escravo vive com medo constante, com medo de chicote, com medo da punição. Ele obedece simplesmente por pavor. O filho, por outro lado, vive com a liberdade e a segurança de quem pertence, de quem sabe que é amado e querido. E essa segurança tem uma consequência prática imensa. Ela remove o medo do julgamento. A lição bíblica cita
1 João 4, que é uma passagem transformadora. Pode citar para a gente. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O perfeito amor lança fora todo o temor. A lógica é, se eu sei que eu sou um filho amado, quem é o meu pai? É o juiz? Se eu sei que sou filho amado e meu pai é um juiz, o medo paralisante para, porque eu tenho uma confiança serena. Não é arrogância, não. De jeito nenhum. É confiança na identidade que ele me deu. É uma sensação de alívio, uma segurança espiritual que muda completamente, muda tudo. Saber que a minha posição diante de Deus não é baseada no meu desempenho diário, que falha, mas na minha identidade como um filho adotado. É importante fazer uma distinção aqui que a lição bíblica também aborda. Essa segurança não é um cheque em branco para a irresponsabilidade, correto? Não é uma licença para viver de qualquer maneira, ou a ideia de que a salvação não pode ser perdida. Cuidado, hein? O ponto é que o testemunho do Espírito em nós, de que Romanos fala, anula completamente o medo da condenação. Ele transforma a nossa relação. Em vez de ser baseada no pavor de um juiz, passa a ser baseada no amor e na gratidão de um pai. Você entende isso? Porque a nossa identidade muda de escravo para filho. A base da nossa relação muda do medo para o amor. Mas como isso se manifesta? Se alguém olhasse de fora, o que essa pessoa veria de diferente? Essa é a transição para a vida prática. E a lição bíblica, ela é unânime. A principal evidência dessa nossa identidade é a obediência. Mas não é uma obediência focada de quem tenta pagar uma dívida. Não. É uma obediência que brota do amor. A citação-chave usada é 1 João 2,5. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Aperfeiçoado no sentido de completo, maduro. Exatamente. Ou seja, o amor de Deus em nós atinge o seu objetivo quando se traduz em ações concretas. Bom, então, obediência não é uma forma de conquistar o amor de Deus? De jeito nenhum. É a resposta natural de um filho que ama o pai e confia que os caminhos dele são os melhores caminhos. É a evidência externa de uma transformação que já aconteceu. E isso não fica só na minha relação individual com Deus, correto? Ela fala muito sobre o impacto comunitário disso. E se nós conectarmos isso à nossa missão no mundo, o impacto é gigantesco. Aqui, a lição bíblica traz uma das ideias mais desafiadoras e mais belas de todo o Novo Testamento. Qual seria? Está em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. A lógica aqui é de tirar o fogo. Pense nisso. Deus é invisível, correto? Como um mundo que não conhece pode ter um vislumbre de como ele é? Através do nosso amor. O amor que temos uns pelos outros. Exatamente aí que a gente faz o amor de Deus brilhar. A forma como os cristãos se tratam, se perdoam, se servem. Esse amor coletivo se torna uma janela através da qual o mundo pode ver o caráter do Pai invisível. Nosso amor torna Deus visível. Uau! Essa é a maior ferramenta de testemunho da igreja. Então, com certeza, o texto de apoio reforça isso. Diz que é fácil dizer que amamos a Deus a quem não vemos. Mas o teste real é como tratamos o irmão que vemos todos os dias. Mas de onde vem essa capacidade de amar assim? Sinceramente, parece sobre-humano. A gente não produz esse tipo de amor por nossa conta. Não é natural.
é sobrenatural. E o comentarista da lição nos leva à fonte de tudo isso, o motor que impulsiona a vida cristã. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é fundamental. Bom, tendo nosso amor, nossa fé, nossa obediência, tudo é uma resposta. Nós não iniciamos nada, não demos pontapé em nada. Nós estamos apenas reagindo à iniciativa de Deus. Isso tira um peso enorme das nossas costas, não é? A gente não precisa fabricar esse sentimento do zero. Exatamente. A lição nos lembra daquela passagem de Romanos, capítulo 5, no versículo 8. Deus prova o seu amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente melhorar. Ele nos amou em nosso pior estado. Portanto, nosso amor por ele e pelos outros é só um transbordar do amor que recebemos primeiro, quando não merecíamos nada, hein? É uma mudança de paradigma completa. Deixa de ser um fardo para ser uma resposta de gratidão. Perfeitamente. É só para adicionar uma última camada de realismo a essa figura paterna. O subsídio Características do Pai da nossa lição nos lembra de algo muito importante. Um bom pai não é só aquele que dá presentes. Um bom pai que ama de verdade também corrige ao seu filho amado. As lições dizem que Deus, como um pai perfeito, não tolera mal em seus filhos. Ele os disciplina, quando necessário, não por raiva, mas para o bem deles, para que participem da santidade dele. Exatamente. Essa disciplina, embora dolorosa, também é uma profunda expressão de amor e de cuidado de Deus para com a vida de cada um de nós. Puxa, que jornada, hein? Começamos na eternidade, antes do tempo, com uma família divina, perfeita. Vimos como a porta foi aberta para nós, não por mérito, mas por um ato de adoção, de pura graça. E terminamos aqui, na vida real, com o chamado para tornar esse amor de Deus visível a todo mundo. Visível através da nossa obediência à palavra de Deus e principalmente do nosso amor uns pelos outros. A transformação central é essa, uma mudança radical em toda a nossa identidade. Sim, uma mudança radical. Saímos da condição de servo, que vive com medo, para de filho, que vive em plena confiança. E tudo isso é impulsionado por um amor que nos buscou primeiro, bem antes que nós o procurássemos. Entender isso é a base de tudo. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, quase como com um desafio. A nossa lição afirma categoricamente que o nosso amor torna Deus visível a todo mundo. A pergunta que fica é: se alguém olhasse para mim e para você, para as nossas relações hoje, com a família, amigos, colegas e especialmente com nossos irmãos na fé, que imagem de Deus essa pessoa veria? Boa lição, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.